Entre as páginas mais marcantes da Bíblia, surge a figura imponente de um homem escolhido por Deus para uma missão impossível: libertar um povo inteiro da escravidão. Moisés, um líder improvável, um profeta poderoso, um libertador inesquecível. Hoje, vamos mergulhar na incrível e épica jornada de Moisés, desde seu nascimento, envolto em mistério e milagre, até o momento em que guiou o povo de Israel através do deserto, rumo à tão sonhada terra prometida. Prepare-se para uma história de fé inabalável, milagres que desafiam a lógica e uma coragem que ecoa através dos milênios. Moisés nasceu em um tempo de profunda escuridão e desespero. O faraó egípcio, temendo o crescimento do povo hebreu, havia emitido um decreto cruel. Todos os meninos recém-nascidos deveriam ser lançados ao rio Nilo. Para salvar seu filho, a mãe de Moisés, com o coração partido, mas cheio de esperança, o colocou em um cesto de papiro e o confiou às águas. Foi então que o destino interveio. A própria filha do faraó encontrou o cesto e, comovida com o bebê, o adotou, criando-o como um príncipe no suntuoso palácio egípcio. Sem que ninguém soubesse, a criança que um dia libertaria os hebreus crescia e era educada no seio de seus opressores. Desde o início, a mão de Deus já estava conduzindo a vida de Moisés para uma missão de proporções grandiosas. Anos mais tarde, após um ato impensado que o levou a fugir do Egito, Moisés passou a viver uma vida simples e isolada no deserto, pastoreando ovelhas. E foi ali, no solo sagrado do Monte Horebe, que Deus se revelou a ele de forma espetacular. Diante de seus olhos surgiu uma sarça ardente, uma chama viva que queimava sem consumir a planta. A voz de Deus ecoou daquele fogo, e ele deu a Moisés uma missão clara e assustadora: volte ao Egito e liberte o meu povo Israel da escravidão que os aprisiona. Mesmo sentindo-se pequeno e temeroso, Moisés obedeceu ao chamado divino, sabendo que não estava sozinho. Moisés então retornou e confrontou o poderoso Faraó, pedindo a libertação de seu povo. Mas o coração do rei estava endurecido por orgulho e poder. Como resposta à sua teimosia, Deus enviou 10 pragas poderosas e devastadoras sobre todo o Egito, uma a uma, para mostrar sua autoridade. A água do Nilo se transformou em sangue, rãs e piolhos cobriram a terra, gafanhotos consumiram as colheitas e trevas densas cobriram o céu. A cada praga, o faraó prometia libertar os hebreus, mas voltava atrás. A praga final e mais terrível foi a morte de todos os primogênitos egípcios, poupando apenas as casas dos hebreus, que haviam marcado seus umbrais com o sangue de um cordeiro. Foi somente após a 10ª praga que o faraó, finalmente quebrado, libertou os hebreus. Esse evento ficou conhecido como a Páscoa, um marco eterno da libertação e proteção de Deus. Mal o povo havia saído do Egito, o faraó, em um acesso de fúria, mudou de ideia e perseguiu os israelitas com todo o seu exército. Encurralados diante do imenso Mar Vermelho e com os egípcios se aproximando, a situação parecia desesperadora. Mas foi então que Deus realizou um dos maiores milagres de toda a história. Moisés estendeu sua mão sobre o mar e as águas se abriram em uma parede monumental, permitindo que o povo atravessasse em terra seca.
E quando o exército egípcio tentou seguir, as águas se fecharam sobre eles, engolindo-os por completo. Foi uma vitória estrondosa que mostrou a todos a mão poderosa e protetora de Deus. No deserto, Moisés subiu ao Monte Sinai, um lugar de fogo e fumaça, para encontrar-se com Deus. Ali, ele recebeu as tábuas da lei, os 10 mandamentos esculpidos pela própria mão de Deus. Esses princípios serviriam como a base moral não apenas para Israel, mas para toda a humanidade. No entanto, ao descer da montanha, Moisés encontrou o povo impaciente, adorando um bezerro de ouro. Esse episódio trágico mostrou que a caminhada de fé é feita de desafios e quedas, mas também de arrependimento, perdão e reconciliação com o Criador. Durante longos 40 anos, Moisés conduziu o povo de Israel pelo vasto e inóspito deserto. Foi uma jornada de provações constantes, de murmurações e revoltas contra a liderança e contra Deus. Muitos duvidaram, mas Deus nunca deixou de sustentar seu povo. Ele enviava o maná do céu como alimento diário, fazia brotar água fresca da rocha para saciar a sede de uma multidão e guiava os hebreus com uma nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite, mostrando seu cuidado constante e sua presença. No final de sua vida, com a missão quase completa, Moisés pôde avistar a terra prometida de longe, do topo do Monte Nebo. Embora ele não tenha entrado nela, sua missão havia sido cumprida. Ele libertou Israel da escravidão, os conduziu com coragem através de perigos e os preparou para a vida na nova terra. Moisés deixou um legado eterno de fé, obediência e liderança inabalável. Até hoje, ele é lembrado como um dos maiores profetas e a figura central da história do povo judeu. A história de Moisés nos ensina que, mesmo diante do maior medo ou da maior incerteza, devemos confiar no chamado que Deus nos faz. A fé não apenas nos guia, ela abre caminhos onde não existem saídas, e a obediência ao Senhor pode transformar destinos inteiros, não apenas o nosso, mas de todos ao nosso redor. E você? Já parou para pensar qual é o seu chamado? Assim como Moisés, cada um de nós tem uma missão especial e um propósito a ser cumprido. Se esta história tocou o seu coração, curta, compartilhe com seus amigos e não se esqueça de se inscrever para mais histórias bíblicas que nos inspiram.